Olá a todos, então bem-vindos a mais uma aula, e essa é a continuação direta do vídeo anterior, quando a gente conversou sobre o que é uma rede neural, o que é Deep Learning, né? Então, a ideia da aula de hoje é complementar aquela, só que mostrando para vocês diferentes tipos de rede neural para diferentes tarefas, certo? Então, basicamente, diferentes arquiteturas de rede neural que vocês usariam em contextos diferentes, começando pelo que a gente viu na aula passada, que é o mais simples de todos, que é o Multilayer Perceptron, tá? O Perceptron de múltiplas camadas, que vocês também vão encontrar na literatura sendo chamado de Feed Forward Neural Network, o que significa assim, é a camada, é rede neural que passa adiante, tá? Por que isso? Porque um MLP, um Multilayer Perception, é formado por camadas sequenciais de neurônios paralelos. Então, eu tenho a camada de entrada, algumas camadas ocultas e a camada de saída, e a característica principal é que os neurônios de uma camada se ligam a todos os neurônios da camada seguinte, e os neurônios dessa camada seguinte se ligam aos neurônios da camada seguinte, e assim por diante, formando uma ordem específica, um fluxo específico da entrada para a saída, em que todos os neurônios conversam com todos os neurônios anteriores a si e seguintes a si, mas não comunicam-se entre si, tá? Dentro de uma mesma camada. O MLP é basicamente a rede neural mais genérica, no sentido que essa aí é a rede neural que eu conseguiria aplicar para tudo. Então, por que eu não aplico ela para tudo? Porque justamente por aplicar para tudo, ela por poder aplicar para tudo, não quer dizer que ela facilmente aprende para tudo. Então, se eu tenho uma rede neural, como a gente vai ver, que é específica para trabalhar com imagens, essa rede neural que trabalha especificamente com imagens é mais fácil de treinar e tem resultados melhores do que uma rede neural que funcionaria para tudo. Então, prestem atenção também que no MLP, se eu pegar e inverter os neurônios, não faria diferença, tá? Então, esse é justamente um dos detalhes. Ela é tão genérica, a MLP, que ela não consegue prestar atenção na ordem, na posição das coisas. Então, por exemplo, se eu passasse uma imagem para ela, se eu passar a imagem bonitinha ou se passasse ela embaralhada, desde que eu ajustasse a ordem dos neurônios também, para a rede neural seria a mesma coisa, para um MLP. Então, quando é que a gente costuma usar MLPs? Justamente em dados onde não faz diferença isso, como, por exemplo, dados tabulares. Imaginem os dados que vocês guardariam numa planilha de Excel, por exemplo. Esse tipo de dado a gente não treinaria, eu usaria um MLP para lidar com eles, com um asterisco que eu colocaria, que é o fato de que, para esse tipo de dado, normalmente não se usaria uma rede neural. É um dos poucos tipos de dado no qual hoje em dia a rede neural não é o standard, no sentido de ser o melhor resultado. Para dados desse tipo, normalmente a gente usaria métodos baseados em árvore, como o Random Forest, que a gente viu numa aula anterior, tá? Então vamos ver agora outros tipos de rede neural. Começando por um dos mais famosos, que é aqui a rede neural convolucional, CNN, Convolutional Neural Network, e a Convolutional Neural Network, CNN, para encurtar, ela se origina lá em 1989, então lembre-se, né, esses modelos todos, como eu venho falando para vocês, não são de agora que surgiram, tá? Eles já existem há algum tempo, não eram tão famosos só. A ideia de usar CNNs é para trabalhar com dados de imagem ou, se não imagem, qualquer dado em que eu tenha uma disposição espacial dos elementos em que exista uma noção de estrutura de vizinhança. Então, por exemplo, se eu tenho um dado de imagem que são dígitos escritos à mão, que é um conjunto de dados bem famoso, o MNIST. Bom, para eu entender que essa imagem é um 3, eu tenho que entender a relação de vizinhança entre os pixels. O pixel é o menor componente da imagem. Então, naturalmente, a informação de qual pixel está do lado de qual pixel é importante para eu entender que isso aqui é um 3. Se eu pegasse e transformasse esse 3
todo misturado, aí não seria mais um 3 para a gente, certo? Então, a rede neural convolucional, o que ela faz é justamente permitir capturar essa informação de vizinhança através de camadas que a gente chama de convoluções, por isso o nome. Convolução é uma operação lá da matemática, mas que é bastante usada em processamento de imagens. Basicamente, eu pego, no caso de uma imagem que é uma imagem 2D plana, né? Eu pegaria uma janela de pixels dessa imagem e faria as operações só sobre essa janela. E eu faria isso para todas as possíveis janelas da imagem. Então, eu vou percorrendo a minha imagem, mas eu vou calculando só sobre essa pequena porção dos pixels. Ou seja, eu estou preservando a informação de vizinhança. Eu não estou fazendo como no NLP, que eu simplesmente pegaria todos os pixels e passaria direto. Então, o que permite que fazer essas convoluções permite que eu vá analisando, vá escaneando, digamos, a imagem pedaço a pedaço, preservando, então, essas relações locais, e também permite que eu reaproveite pesos. O que, que acontece? Dado de imagem é um dado que tem muitas dimensões. Imagina se eu estou com uma imagem Full HD bonitona lá, eu precisaria de muitos pesos para conectar todas as... para observar toda a resolução da imagem. E usar convoluções permite que eu reaproveite os pesos. Eu aprendo o peso para esse canto aqui e vou reaproveitando essa convolução em todos os lados da imagem. E isso permite uma computação muito mais eficiente, tá? Um modelo que é treinado mais rapidamente. Não vou entrar em muitos detalhes de como é que funciona, deixei aqui um link, mas também está no Moodle um vídeo mostrando o processo da informação passando da entrada para a saída da rede neural convolucional, que aí acho que vocês vão conseguir visualizar bem como é que funciona. Basicamente, o que vai acontecer é que eu repito essas convoluções várias vezes, eu aprendo várias convoluções diferentes para o dado de imagem, para o dado de entrada, e vou fazendo outras convoluções à medida que eu vou avançando na minha camada, na minha rede. Então, são várias camadas convolucionais em sequência, e daí as convoluções vão aprendendo, obviamente, depois que fiz a primeira convolução, não tem mais a imagem original de dados, mas vai me permitindo aprender características cada vez mais marcantes da imagem, digamos. Eu começo vendo primeiro onde é que tem a diferença do branco para o preto, nessa imagem aqui, por exemplo, e termino conseguindo ver, assim, detectar ângulos, detectar posições, etc. Então, vai ficando um aprendizado mais, digamos, à medida que eu avanço na minha rede, as camadas finais, elas conseguem aprender características mais sofisticadas da minha entrada. Como eu mencionei, a rede convolucional, as primeiras são de 89, mas a que despertou interesse mesmo de toda a comunidade e meio que foi o modelo responsável por esse boom que a gente está vendo de Deep Learning foi a AlexNet de 2012, tá? Por quê? Porque a AlexNet foi o primeiro modelo computacional, não só redes neurais em geral, que conseguiu um resultado bom, ou seja, um erro pequeno, nesse Large Scale Visual Recognition Challenge do ImageNet. Então, o ImageNet era um conjunto de dados enorme com várias classes diferentes, então fotos de várias coisas diferentes, lá, foto de navio, foto de pássaro, foto de árvore, foto de gato, etc. E o objetivo era criar um algoritmo que classificasse essas fotos todas. Tinha 1000 classes diferentes. Então, 1000 classes, imaginem o trabalho que era, tipo 1000 tipos de fotos diferentes. E o AlexNet foi a primeira vez na história que se conseguiu um erro baixo nesse desafio. E um dos principais resultados desse artigo da AlexNet de 2012 foi mostrar que a profundidade do modelo era essencial para o seu alto desempenho, que é aquilo que eu falei na aula passada. Quanto mais profundo o modelo, mais, digamos, a sua representatividade, a sua capacidade de aprender. E que também se podia usar as placas de vídeo, coisa que a gente falou na aula passada também, para treinar esses modelos. Então, grandes contribuições da AlexNet foi mostrar
que, primeiro, redes neurais conseguiam trabalhar bem com dados de imagem, que a profundidade da rede neural era importante e que dava para treinar usando GPUs. Então, normalmente, para dados de imagem, o que se usa, só para deixar claro, a AlexNet é um tipo de rede convolutiva, tá? Ela também usa essas camadas de convolução. Como eu mencionei, né, tem esse vídeo aqui para vocês verem. É um vídeo curtinho, assim, de uns 2 minutos, só mostrando o processo de informação passando pela rede convolucional. Um outro tipo de rede neural são os autoencoders, tá? Surgiram lá em 1987. O autoencoder é uma coisa interessante. Ele tem esse formato meio de ampulheta, vocês estão vendo? E ele tem, então, duas metades, digamos. Tem essa metade em azul, que é o codificador, e a metade em amarelo aqui é o decodificador. Para que serve um autoencoder? Eu vou passar entradas aqui, nessa rede neural, e vejam que as camadas, o tamanho da camada vai diminuindo até eu chegar nessa camada central, que tem a menor quantidade possível de neurônios para o que eu estou tentando estudar. E depois começa a inverter o jogo, né? As camadas vão aumentando até voltar para o mesmo tamanho da camada de entrada. E, mais importante que isso, a camada de entrada e de saída tem o mesmo tamanho, o mesmo formato. O que está acontecendo no autoencoder? Eu pego a minha entrada, eu passo pela minha rede, e eu quero que a saída do autoencoder seja exatamente igual à entrada. Então, basicamente, eu quero que a rede neural, esse autoencoder, aprenda assim. Se eu passar a foto, eu vou passar a foto de um gato, sempre não é o exemplo do gato, não. Eu vou passar a foto de um gato e eu quero que a saída seja a mesma foto do gato. Eu vou passar a foto, ou sei lá, vou passar um texto do Shakespeare e eu quero que o resultado, a saída seja o mesmo texto. Ou vou passar uma tabela de números, eu quero que a saída seja a mesma tabela de números, basicamente. Tá, agora vocês podem me perguntar, por que eu vou querer uma rede neural que simplesmente devolve como saída a mesma coisa que eu dei de entrada? É porque eu não estou interessado, na verdade, na saída, e sim eu estou interessado justamente nessa camada do meio. Por que está acontecendo? Ao treinar uma rede neural que recebe uma entrada e devolve a mesma saída, devolve como saída exatamente a mesma entrada, isso quer dizer que a informação da entrada não pode ter sido perdida em nenhum momento da minha rede, concordo? Senão eu não teria como gerar a saída igual à entrada. Isso quer dizer, e lembre-se, a saída dessa rede neural, da maneira como ela está construída aqui nesse diagrama, por exemplo, essa saída só tem acesso às informações dessa camada anterior. Essa camada anterior só tem acesso à informação dessa camada central. Essa camada central só tem acesso a essa informação da camada anterior. Então, essa camada aqui não se comunica com essa camada, com a camada de entrada, por exemplo. Então, toda a informação necessária para gerar a saída, obrigatoriamente tem que ter passado por essa camada central, que é a menor de todas. Isso quer dizer o quê? Como foi possível, digamos, se eu fui bem sucedido em treinar meu autoencoder, isso quer dizer que toda a informação necessária para eu representar essa minha imagem, esse meu texto, essa minha tabela na entrada, está, de alguma forma, comprimida nesses neurônios do meio. Então, o autoencoder é uma maneira de representar informações grandes, com muitas dimensões, em poucas dimensões. Tá? Eu olho o que está aprendido no meio do autoencoder e aqui tem que ter a informação necessária para transformar, para recuperar a entrada. Tá, então é uma maneira de, digamos, reduzir a dimensionalidade. Mas uma coisa interessante é que se a gente adicionar um pouco de variação nesses autoencoders, e daí a gente pega na ideia de Variational Autoencoders, ou VAEs, de 2013, o que está acontecendo? Digamos que a minha entrada fosse uma imagem. Eu estou pedindo para a rede neural gerar a mesma imagem como saída, exatamente a mesma foto. Isso quer dizer que lá no meio da minha rede neural, eu tenho as informações para codificar a entrada e chegar na saída. Só que o que eu posso fazer agora? Eu posso adicionar um pouco de variância lá no meio da minha rede neural, e isso vai mudar ligeiramente a representação que está lá no meio da rede, o que vai fazer que eu gere uma saída ligeiramente diferente. E o que se conseguia fazer era observar assim,
como é que eu posso variar esses meus dados para modificar minha entrada gerando uma seda diferente, de forma a, por exemplo, se são fotos de rosto, adicionar um óculos de sol, ou fazer a pessoa sorrir, ou remover o sorriso, entende? Então, isso aqui eram modelos bem difíceis de treinar, tá? Não é uma tarefa simples de fazer isso, mas permitia, então, eu pegar a imagem, a rede aprendia a representar essas imagens, e meio que ela aprendia, claro, né, eu fazia isso para várias imagens diferentes, daí a rede ia ver exemplos com pessoas com óculos de sol e pessoas sem óculos de sol, pessoas sorrindo e pessoas que não estão sorrindo, pessoas com cabelo comprido, pessoas com cabelo curto, etc. Então ela tinha que aprender que existiam fotos de todos esses tipos diferentes de pessoas. Então, a informação para óculos de sol, a informação para cabelo comprido, tinha que estar comprimida lá no meio da rede também. Então, fazendo pequenas variações, eu conseguia aí passar uma imagem sem óculos de sol, modificar um pouquinho ali no meio da rede e gerar uma imagem agora, que é a mesma imagem original, só que com óculos de sol. Então, aqui tem alguns exemplos desse tipo de aplicação, que vocês podem ver, assim, não é perfeito, tá? Dá para ver que não é uma pessoa de verdade, assim, uma imagem meio nebulosa, meio estranha, mas para 2013 era uma coisa bem interessante. Uma outra maneira de gerar imagens, que ganhou muita popularidade logo depois, foram as GANs, tá? Surgiram lá por 2014, que é Generative Adversarial Networks. Como é que funcionava uma GAN? Uma rede neural generativa adversária, basicamente. Na verdade, eu teria duas redes neurais diferentes. Uma rede neural aprendia a gerar imagens. Então, era assim, ela recebia random noise ali, né? Tipo, recebia ruído qualquer e gerava uma imagem. Ah, gerava qual imagem? Gerava uma imagem ruim, provavelmente. E a outra rede neural era uma rede neural que tinha o desafio de descobrir se uma imagem era uma imagem real, entre aspas, ou uma imagem gerada por essa rede neural a primeira. Então, eu tenho duas redes neurais, né? A geradora e a discriminadora. O objetivo da geradora era gerar imagens. O objetivo da discriminadora era dizer se uma imagem era real ou era uma imagem gerada pelo gerador. Por sua vez, daí a gente colocava o quê? Uma rede contra a outra. A gente tentava fazer o gerador enganar o discriminador. Então, como é que o gerador sabia se ele estava indo bem? Ele estava indo bem se ele estava enganando o discriminador. Como é que o discriminador sabia se ele estava indo bem? Ele ia bem se ele não conseguia, se ele conseguia diferenciar o gerador do não, ou a imagem real da imagem gerada pelo gerador. Tá, e daí o que acontecia? Se eu rodasse isso por tempo suficiente da maneira correta, o gerador ficaria cada vez melhor em enganar o discriminador até o ponto de que ele geraria imagens que são indistinguíveis das imagens reais. Entendeu? Então, basicamente, ela fica muito boa, entre aspas, falsificar imagens que essa outra rede neural não consegue mais distinguir. Então, essas games ficaram muito populares porque elas foram, de fato, o primeiro tipo de rede neural que conseguia gerar imagens falsas, entre aspas, com grande qualidade. Qual que era o problema? Elas são muito difíceis de treinar, tá? GANs são bem difíceis de treinar, mas a gente pegava em resultados como esse aqui. Então, tem esse famoso site This Person Does Not Exist, coloquei lá no Moodle para vocês brincarem também. Toda vez que vocês abrem esse site, uma GAN, uma dessas redes neurais, gera um rosto de alguém que não existe. Então, essas duas fotos que estão aqui no slide foram geradas por uma GAN, e são pessoas que nunca existiram. São imagens totalmente geradas por uma rede neural, usando essa estratégia que eu acabei de descrever. E vejam, isso aqui não é um recorte, tá? Essas redes neurais que geram imagens, não é que elas estão pegando uma imagem do Google e modificando, não é tipo ir no Photoshop e mudar a imagem. Elas aprendem padrões de imagem, então, para treinar isso, tem que ter muitas e muitas imagens de rosto de seres humanos, por exemplo. E essa rede era boa só para criar rosto de ser humano, tá? Se fosse para gerar o corpo inteiro, se fosse para gerar um carro, ela não sabia. Aí tu tinha que treinar uma outra rede neural que fosse boa para treinar, para gerar imagem de carro, certo? Mas assim, não é que ela pegou uma imagem pronta e botou. Não, ela aprende, digamos, o conceito de uma face humana e aí gera uma nova face
que tente nos enganar, basicamente. Só que, vejam, nem sempre é perfeito. Primeiro que vocês conseguem ver que o fundo da imagem já é meio estranho, certo? Uma coisa meio difusa, assim, não é muito claro o que está acontecendo aqui no fundo. E segundo, que elas acabavam gerando... a imagem do rosto é legal, mas elas geravam umas coisas meio estranhas, né? Tipo, o que é isso aqui? Quem é essa pessoa que está aqui do lado desse cara? O que está acontecendo na parede aqui atrás desse rosto? Então, esses modelos têm muitas limitações. Um dos principais, um dos modelos que ficou mais famoso de GAN foi o Style GAN de 2018, que foi criado pela NVIDIA, tá? A mesma empresa que produz as placas de vídeo. Em 2018, eles lançaram esse modelo que foi uma GAN estado da arte. Foi uma das melhores GANs da sua época. E daí, a partir de 2015, a gente tem um terceiro estilo de modelo de Deep Learning para gerar imagens, que são os modelos de difusão. Os modelos de difusão, eles geram imagens também, mas eles geram imagens de uma maneira diferente das GANs e diferente dos autoencoders variacionais, certo? E essa onda que vocês veem hoje de modelos Deep Learning que geram imagens, geram vídeo até, o Dali, por exemplo, que se vocês quiserem, vocês podem inclusive entrar lá e brincar com ele e gerar imagens de si mesmos. Esses modelos todos não são mais GANs, eles são esses modelos baseados em difusão. Não vou entrar aqui como é que eles funcionam, é um pouco difícil, mas basicamente a maneira como funciona um modelo por difusão é uma rede neural que vai receber uma entrada para treinar, como é que ela aprende a gerar imagens. É tipo assim, a gente passa uma foto normal. Isso aqui é um gato. A gente faz o seguinte, adiciona ruído aleatório nessa imagem e pede para a rede tirar o ruído. Então, a gente tem a imagem original, que é essa aqui, a gente adiciona ruído e diz assim, rede neural, tira o ruído dessa imagem do gato de forma que ele volte a ser esse gato aqui. Entendeu? E se a gente conseguir fazer isso de umas maneiras muito inteligentes, a gente vai chegar num ponto em que a gente consegue adicionar uma imagem totalmente ruído, tá? Não tem nenhum gato aqui, mas como a rede aprendeu como é que ela vai montando um gato a partir desse ruído, agora se eu passo só o ruído e falo que tinha um gato ali, ela consegue, entre aspas, gerar o gato novo, como se tivesse um gato originalmente. Então é uma ideia mais ou menos assim. E tem vários modelos de difusão, esse tipo de modelo agora, essas coisas, né, de deep learning, a gente tem que tomar cuidado, não é mais só uma questão acadêmica, é uma questão agora de negócio mesmo, né, tem várias empresas que surgiram e vendem esse serviço. Então, por exemplo, aqui tem 5 modelos de difusão que estão tentando gerar um gato com terno comendo um prato de comida de gato num restaurante chique. Tá? Então, esses 5 modelos estão gerando imagens para esse prompt aqui que a gente chama. Vocês podem ver que cada um desses modelos gera uma imagem diferente. Inclusive, uma característica desses modelos de difusão é que eles são probabilísticos, estocásticos. Então, cada vez que eu pedir para gerar uma imagem, ele vai gerar uma imagem completamente diferente, apesar de todas as imagens tentarem obedecer a esse tempo. De novo, esses modelos não estão simplesmente copiando a imagem que está na internet, digamos, apesar de ser até possível. Eles meio que têm que aprender assim o conceito do que é um gato para daí gerar um novo gato. Mas, claro, não se engane, esses modelos não são, entre aspas, criativos. Eles conseguem representar o que foi visto, o que foi aprendido. Então, ele consegue criar um gato porque ele viu inúmeras fotos de gato e ele aprendeu assim o que é a gaticidade de uma imagem, digamos. Assim como eu consigo depois dizer que é para ser, em vez de ser uma foto realística, ser um desenho animado, porque ele viu várias fotos do que seria, várias imagens do que seria um desenho animado, o estilo. Ou se eu peço assim, para ser um gato desenhado no estilo de uma pintura de Van Gogh, é porque ele viu várias obras de Van Gogh. Se eu simplesmente falar para ele desenhar um animal que não existe, que não foi visto, o modelo não vai saber que animal é esse. Ou que, digamos assim, se eu falo
Se eu fosse um pintor, eu não sou, né? Mas digamos que eu fosse um pintor, só que eu nunca botei nenhuma imagem minha na internet para poder o modelo ver. Se você chegasse e falasse para o modelo desenhar um gato no meu estilo, ele não ia conseguir, porque ele nunca viu exemplos da minha arte, certo? Então ele não consegue criar coisas por conta própria nesse sentido. Bom, aqui é um outro exemplo, né? Que se pediu para desenhar um óculos de realidade virtual no estilo de Leonardo da Vinci, de novo, por 5 modelos de difusão diferentes, por 5 empresas diferentes. Né? Tá, então essa foi a parte, assim, modelos de deep learning para gerar imagens. Essas coisas vão mudando, né, por todo o tempo, mas os mais famosos, mais conhecidos, mais atuais são esses, né, autoencoders, os modelos com as GANs e, hoje em dia, modelos de difusão. Aí, a gente vai agora para um outro tipo de dado, que são dados de sequência. Tá? O que é um dado de sequência? É qualquer dado que eu tenha uma sequência de valores. Por exemplo, a flutuação no mercado financeiro é um dado de sequência, certo? O valor lá da ação de uma empresa vai variando ao longo do tempo e o valor tem uma ordem. Tá? Num dia era tal, no outro dia seguinte era um outro valor, não é tudo embaralhado. Dado meteorológico, tipo assim, qual é a pressão atmosférica no dia X, no horário tal, no local tal. Isso tem uma ordem, é uma sequência, certo? Uma outra sequência, um outro tipo de sequência, é texto, certo? Texto é uma sequência porque a ordem que as palavras aparecem importa, a ordem que as letras aparecem importa. Se eu mudo as palavras de ordem, eu mudo o texto, mudo o significado até do meu texto. Então, como é que eu posso fazer para minha rede neural trabalhar com dados sequenciais? Lá em 1985, foi proposta essa ideia de RNNs, que são redes neurais recorrentes. Basicamente, o que acontece numa rede neural recorrente é que eu tenho um laço retroalimentando a rede. Então, não só eu tenho aquele fluxo indo da entrada para a saída, mas eu pegava em determinados pontos da minha rede e mandava a informação de volta, como se eu colocasse um ciclo na minha rede, de forma que ela conseguia, assim, digamos, é um texto, ela está lendo palavra, 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 e ela consegue mandar de volta a informação depois de ter lido tantas palavras, como se ela estivesse lendo o texto e realimentando a informação. Esses modelos eram também bem difíceis de treinar, tá? Então, eles tinham uma funcionalidade limitada, até que em 1996 foi proposto um tipo específico de rede recorrente, que era o LSTM, Long Short Term Memory. Eu não vou explicar para vocês como é que funciona, porque é uma arquitetura bem complexa, assim, cheia de componentes, mas por muito tempo essas LSTMs, que eram redes recorrentes, foram o estado da arte para trabalhar com texto e dados sequenciais usando Deep Learning, até que em 2017 surgem eles, né, os Transformers, talvez vocês já tenham ouvido falar. Os Transformers foram um novo modelo de Deep Learning desenvolvido por pesquisadores da Google, tá? Em 2017, e eles estão sendo, assim, o novo, assim como o AlexNet lá, que era a rede convolutiva, foi responsável por um boom de Deep Learning, porque conseguiu fazer a classificação de imagens. Os Transformers tiveram um boom agora em NLP, que é Natural Language Processing, ou processamento de linguagem natural, que é a linguagem que os humanos falam. Então, nos últimos anos, né, a partir de 2017, muito do que vocês viram, tanto em tarefas como, por exemplo, classificar texto, traduzir texto de um idioma para outro e gerar texto, que é, né, o GPT, tudo é baseado nessa tecnologia de Transformers. Então, para NLP, Transformers foi também um divisor de águas, embora se possa usar Transformers para outros tipos de dados também. Tem gente que aplica Transformers em imagem, em dados de tabela, mas o grande foco mesmo é dado de texto. Aqui só uma representação de como é que funciona o Transformers, né, nesse artigo de 2017. Também não vou entrar aqui no mérito de como é que funciona, porém todos esses modelos diferentes
tá no Moodle o material para vocês irem acompanhando um a um e terem pelo menos a intuição de como é que eles funcionam, qual é a diferença entre eles. Então, não fiquem só nesse vídeo, assistam aos outros vídeos e aos livros que eu coloquei lá para vocês lerem também. Mas a grande contribuição dos Transformers, basicamente, é o mecanismo de atenção. E o mecanismo de atenção é como se fosse uma camada específica lá da rede neural, a camada de atenção, que, através de algumas manobras muito inteligentes, permite que, se eu tenho um texto, eu consiga referenciar, eu consiga fazer a rede aprender qual palavra está relacionada a qual outra palavra no meu texto. Então, imaginem, por exemplo, essa tarefa aqui, na qual eu quero traduzir um texto do inglês para o francês, certo? Qual que é o problema de fazer isso? É que eu tenho que saber, por exemplo, the animal didn't cross the street because it was too tired. O que está acontecendo aqui? Eu tenho essas palavras e esse it aqui, traduzindo para o português, né, seria o animal não atravessou a rua porque ele estava muito cansado. Esse it, seria o ele, tá? Ele pode estar se referindo a vários termos aqui da minha frase que a rede neural não tem como saber a priori. O it, ele se refere à rua ou ao animal? Entende? Basicamente, a pergunta é o seguinte: como é que eu interpreto essa frase? Ela está falando que o animal não atravessou a rua porque a rua estava muito cansada ou o animal estava muito cansado? Ah, mas aí vocês podem pensar, não, mas que coisa mais idiota. Não, mas olhem esse outro exemplo de baixo aqui. O animal não atravessou a rua porque ela era muito larga. Em inglês não tem, né? O ele e ela é a mesma palavra. Então, o que eu tenho aqui? É o mesmo it aqui, na mesma frase, basicamente, mas porque trocou o contexto, em vez de ser muito cansado, é muito largo, eu sei que na primeira frase, quem é cansado é o animal. Então, o it se refere a animal. Na segunda frase, que é quase igual, só mudou uma palavra lá no final da frase, o it se refere à rua. Porque quem é larga é a rua, não é o animal. Entenderam? Então, isso é muito difícil, porque a rede neural tem que saber. E aqui acho interessante que a gente vê, né? A rede neural não é um ser humano. Tá? O ser humano aprende linguagem e aprende o contexto e sabe traduzir isso, digamos, sabe interpretar essa frase. A rede neural não. A rede neural, que eu falei na outra aula, é multiplicação de matrizes. Então, a camada de atenção é uma outra maneira inteligente de multiplicar matrizes, digamos, que permite que o modelo aprenda a onde, o que é atenção? Porque ele diz assim, onde é que a rede tem que prestar atenção. E dela aprende pelo contexto, claro, para isso eu tenho que dar vastas e vastas quantidades de texto natural para a rede aprender o contexto geral da linguagem humana, tanto no inglês, quanto no francês, quanto no português, quanto no russo, no alemão, no japonês, etc. Mas para que ela aprenda por pura estatística mesmo, distribuição, que nesse primeiro caso, quando a WIT, ela tem que prestar atenção em animal. E nessa segunda frase, para traduzir, o WIT se refere à rua, não ao animal. Tá? Então, é um dos desafios necessários para lidar com NLP, por cima de linguagem natural. Então, que nem eu falei, né? Transformers são de 2017, são os modelos que introduziram essa ideia de camada de atenção. E daí a gente chega nos Large Language Models, LLMs. O que são Large Language Models? São transformers gigantescos, tá? Eles vão ficando cada vez maiores. O que eu quero dizer gigantesco? Assim, coisa de ter bilhões de neurônios. Lembram dos neurônios lá da aula, aquela unidadezinha? Então, é ter bilhões daqueles neurônios. São modelos muito, muito grandes, que daí são grandes empresas ou grandes governos que conseguem treinar esses modelos. E eles foram ficando cada vez maiores, então lá de 2019 até 2023, né, ano passado a gente chegou no GPT-4, então são empresas, né, Google, Microsoft, OpenAI, Meta, empresas grandes mesmo, Huawei também, que conseguem desenvolver esses Large Language Models, e o que é uma coisa interessante que não se sabia e se começou a observar com esse
Assim, e daí são transformers usados para processar dados de texto humano, né? Texto e áudio em linguagem natural. Aprender linguagem, basicamente. O que você observou? Por enquanto, quanto maior forem esses modelos, melhores eles ficam. Que é uma coisa que não era óbvia antigamente, e a gente ainda está tentando entender o porquê. Mas, basicamente, quanto maior for a minha LLM e mais dados eu dar para ela aprender, melhor ela fica em simular a linguagem humana. É uma coisa bem interessante. Outra coisa que a gente está aprendendo atualmente é que se eu treinar uma rede neural, por exemplo, se eu pegar o GPT lá e treinar o GPT usando dado criado por inteligência artificial, ele vai ficando pior. Então, tem que ser muito dado e tem que ser o dado real. Não pode ser o dado gerado por inteligência artificial. Inclusive, é uma coisa que se acha que vai ser um problema para frente, à medida que, por exemplo, eu pego o chat GPT e vou jogando texto do chat GPT na internet, os novos GPTs são treinados em cima do texto da internet, que agora tem texto do chat GPT, e isso começa a piorar a qualidade da saída desses GPTs. Então, é um problema que vai ser lidado daqui para frente. Bom, aí em termos de Transformers, um dos primeiros mais famosos foi o BERT, do Google, em 2018, e o BERT foi um modelo bastante usado para fazer tradução de linguagens, de linguagem para linguagem. Então, por exemplo, o Google Tradutor usa Transformers desse estilo para fazer a tradução, e quando vocês assistem um vídeo no YouTube e colocam lá a legenda para traduzir do inglês para o português, está provavelmente usando também um modelo desses Transformers para interpretar o áudio, gerar o texto, traduzir o texto do inglês para o português, por exemplo. E vocês me ouviram falar de GPT, mas certamente vocês todos já conhecem, né, o ChatGPT. O que é um GPT? O GPT é um tipo de modelo que foi desenvolvido pela OpenAI, baseado em Transformers, ele é um Transformer, lá em 2018, o primeiro, e GPT, tem 3 letras. Vamos lá, o que significa? Generative Pre-trained Transformers. Então, o G é de generativo. Essa é a parte mais fácil. É generativo porque ele gera texto, tá? É uma rede neural que gera texto novo. Transformers é o T. Então, o T de GPT é de Transformer, que é esse tipo de rede neural que usa a camada de atenção que eu falei para vocês agora há pouco. E o P é de Pre-trained. O que significa isso? Bom, o GPT é basicamente um grande Transformer, essa rede neural que usa camadas de atenção e algumas outras coisas, que gera texto. E como é que ela aprende a gerar texto? É através de um pré-treinamento. Como é que funciona o pré-treinamento? Basicamente, a gente pega texto da internet, assim, texto real, um livro, que seja, uma página da Wikipedia, e fala o seguinte: olha, GPT, eu estou te passando essa frase aqui. Está ali escrito assim, por exemplo, we need to, nós precisamos que. E daí eu sei como é que a frase continua. A frase continua, por exemplo, nós precisamos, aqui a frase seria, nós precisamos parar de antropomorfizar o ChatGPT. Que é basicamente assim, parar de tratar o ChatGPT como sendo um ser humano. Só como é que funcionava o treinamento? Eu passava só o começo da frase para o GPT. Eu não, né? Os engenheiros da OpenAI. Passa só o começo da frase e fala o seguinte. Não é o ChatGPT, é o GPT. GPT, me diga agora, para essa entrada, qual que é a próxima palavra. Então ele vai ver assim, era we need to, né? Nós precisamos o quê? Daí ele vai dizer, vai ser, a próxima palavra é parar, nós precisamos parar. Mas ele é um fenômeno probabilístico, ele podia decidir, em vez de parar, que na verdade vai ser, nós precisamos fugir, nós precisamos comer, nós precisamos amar, depende do contexto. Mas assim, o que provavelmente ele não iria dizer, uma questão probabilística do que ele está aprendendo, é nós precisamos pato, certo? Porque isso não é uma frase que não faria sentido. Ou nós precisamos celular, isso seria uma gramática quebrada. Então, basicamente, como é que tu treina um GPT? É isso aí, tu pega muitas e muitas quantidades de texto, passa o começo do texto e pede para o modelo descobrir qual é a palavra seguinte, e daí tu treina o modelo, porque tu sabe qual é a palavra seguinte correta, então tu atualiza lá os pesos,
do modelo, né, a gente viu na aula passada, para que ele tenha maior probabilidade agora de dar a palavra correta na sequência, e isso permite que ele meio que capture as probabilidades de palavras numa língua, num idioma. E aí agora, quando eu passar uma entrada para esse modelo, por exemplo, a entrada pode ser, por favor, escreva um poema no estilo de Luís de Camões, ele vai saber continuar aquilo que provavelmente para eu continuar aquela frase eu tenho que gerar o quê? Um poema no estilo de Luís de Camões, que ele sabe como é que é esse estilo, porque ele viu os textos do Luís de Camões também, tá? Então, tem essas questões todas. Tá. Bom, e daí aquilo que eu falei, né? Uma coisa que foi observada é que quanto maior for o meu modelo, ou seja, quanto maior for a minha rede neural que eu estou usando, melhor é o desempenho dessa rede para gerar texto e etc. nesse domínio. E daí, em 2022, a gente teve a criação do ChatGPT pela OpenAI. Na época, foi o aplicativo com o crescimento mais rápido da história da humanidade. Assim. Então, em 5 dias, ele conseguiu 1 milhão de usuários, sendo que o Instagram levou 75 dias para ter 1 milhão de usuários, o Spotify levou 150 dias para ter 1 milhão de usuários. Então, realmente foi um crescimento enorme. O ChatGPT, não vou nem explicar o que é, porque certamente vocês todos já conhecem, mas deixo aí o link, né, para quem quiser usar, caso não tenham usado. E a questão do ChatGPT, como é que funciona? É basicamente um GPT, aqueles que eu falei, só que tem um componente de aprendizado por reforço. Tá? Eu ainda não expliquei para vocês o que é aprendizado por reforço. Eu vou falar um pouco mais disso. Na verdade, não vou falar, eu vou disponibilizar para vocês um material sobre aprendizado de reforço para vocês também verem na sequência. Mas é basicamente, vocês pegam o GPT. O GPT é uma rede capaz de gerar texto, certo? Mas não necessariamente ele vai te obedecer, assim, talvez o GPT lá, raiz, digamos, talvez fala assim, por favor, escreva uma carta para eu mandar para o meu chefe, e ele vai te mandar, assim, não vou falar com a palavra, vai ficar bravo, assim, entre aspas. Esses modelos, gente, é importante que eu diga, tá? Eles não sentem emoções, não são conscientes, tá? São ferramentas, até hoje a gente não tem nenhum modelo consciente, assim, que realmente seja uma coisa no estilo um ser humano. Então, quando eu falo brincando assim, o modelo fica bravo, ele escreve um texto como se fosse alguém bravo, mas é que o modelo em si ficou bravo. O modelo só está predizendo qual é a próxima palavra, basicamente. E que não é o que a gente quer, né? A gente quer o ChatGPT, aquele que é o nosso amigão lá, faz tudo que a gente manda e tal. Então, como é que funciona isso? Basicamente, a OpenAI contratou um monte de gente, normalmente em países de terceiro mundo, que é mais barato, para ficar brincando lá, entre aspas, com o GPT, e daí toda vez que o GPT dava uma resposta boa, as pessoas falavam, essa é uma resposta boa, e toda vez que o GPT dava uma resposta ruim, eles falavam que era uma resposta ruim, e também eles davam exemplos de respostas, que era tipo assim, basicamente eu perguntar para você, se o chat GPT recebesse tal pergunta, qual que seria uma resposta boa? Então, tu vai lá e escreve, a resposta boa seria essa. E daí tu usa esse feedback de pessoas reais para meio que manipular o ChatGPT, meio que assim, domar, castrar ali o ChatGPT, o GPT puro, para que ele tenha agora um comportamento mais amigável e mais nos modelos que a gente quer. Tá? Então, essa seria a diferença do ChatGPT para o GPT, é que tem essa camada controlada, assim, decidida por humanos, de como fazer o GPT se comportar de uma maneira amigável. E daí, só para finalizar, eu queria comentar sobre essa família de Deep Learning desenvolvida pela DeepMind, né, que era uma empresa de Londres, foi comprada pelo Google, que daí é uma família de algoritmos que usa Reinforcement Learning, né, aprendizado por reforço, essa mesma ideia que eu falei agora do ChatGPT e que vocês vão ver mais a fundo no material que está no Moodle. Então, são redes neurais que tu combina com aprendizado com reforço e combina com o que? Algoritmos de busca, aqueles que a gente viu lá no começo do curso, por exemplo, o Minimax lá para jogar xadrez, ou aqueles sobre busca em grafos, esse tipo de coisa. Combina essas ideias
para treinar modelos que tenham capacidade de agir como, com perdão do vocabulário, né, agir como agentes, ou seja, modelos capazes de ter agência sobre algum cenário. Agência restrita, tá? Mas, como assim? É esse tipo de coisa que se usa para criar modelos de deep learning que aprendem a jogar, por exemplo, xadrez. Ou, no caso do AlphaGo, em 2017, que foi o primeiro modelo, não só de deep learning, a primeira vez que um computador conseguiu vencer um jogador profissional de Go, que é um jogo de tabuleiro lá do, do leste asiático, tá? Então, ali, Japão, China, Coreia, parece, que é um jogo assim muito mais complexo em termos de dimensionalidade do que o xadrez. Então se acreditava que porque o xadrez em si, eu falei lá no começo das aulas, né? O xadrez tem algoritmos, não precisavam nem eram deep learning, tá? Nem usava redes neurais. Algoritmos de IA que venciam humanos, campeões humanos, já faz algumas décadas. O Go se acreditava que ia levar muito tempo ainda para um algoritmo, um computador superar um ser humano, mas acabou acontecendo antes do esperado em 2017, graças a essa estratégia de misturar deep learning com algoritmos de busca e aprendizado por reforço, tá? Então, o AlphaGo foi a primeira vez que se superou um ser humano no Go. E também tem, em 2020, o AlphaFold, que é uma outra rede neural que aplica as mesmas ideias, essas que eu mencionei, mas em vez de ser para um jogo, era para a tarefa de predizer a estrutura 3D de proteínas. Então, para quem não sabe, será um dos grandes problemas e gargalos da biologia molecular, a partir da sequência de aminoácidos de uma proteína, que é basicamente uma lista de caracteres, de letrinhas, como é que eu sei qual é a proteína, qual é o formato da proteína que está sendo codificado. Isso era importante para vários fatores, assim, na bioquímica, bioengenharia, tratamento de doenças, desenvolvimento de fármacos, etc. E era um problema que estava sendo percebido há muitos, muitos anos, e o AlphaFold, teve o AlphaFold, mas depois teve o AlphaFold 2 em 2020, também da DeepMind, foi o primeiro modelo que meio que não resolveu 100% esse problema, deu um grande passo adiante, assim, mudou de novo o nível do jogo, está uma coisa muito melhor hoje em dia do que era poucos anos atrás. E daí eu só quero encerrar com uma parte que a gente vai ver, na verdade, no próximo módulo aqui da disciplina, mas um desafio sempre dos modelos de Deep Learning é que eles meio que são caixa preta, né? Black box. A gente treina esses modelos, eles funcionam bem, são legais, conseguem ter os melhores resultados, mas a gente não sabe necessariamente como é que eles funcionam. Uma árvore de decisão, eu consigo olhar para a árvore de decisão e saber qual é a regra que está sendo determinada. Numa rede neural, eu não consigo fazer isso. Isso apresenta um perigo, né, quando eu vou usar esses modelos no mundo real, porque eles podem estar fazendo o que eu quero, mas talvez não estejam fazendo o que eu quero. Talvez eu esteja sendo enganado. Não digo enganado no estilo do modelo maliciosamente está tentando me enganar, e sim enganado no estilo de eu achar que o modelo está fazendo uma coisa, funciona de uma maneira, e na verdade ele funciona de outra, e não tem uma maneira de eu saber isso facilmente. Então, para isso, existe toda uma questão de explicabilidade e interpretabilidade, que daí é um outro tópico de aprendizagem de máquina que vocês vão ver mais para frente. Mas, então, por enquanto isso, espero que tenham apreciado um pouco a variedade e a profundidade, né, do que é o Deep Learning, e fica o convite, então, para vocês agora olharem o restante do material para ganhar uma intuição melhor e aprender um pouco mais a fundo como é que funcionam, porque esses modelos certamente não só vão ser importantes de forma geral, para entender assim, o mundo, né? Eles estão tendo um impacto muito gritante no mundo, mas eles têm um impacto muito grande na educação. Né? Então, uma coisa que vocês certamente vão ter que lidar é como é que se lida num mundo em que, por exemplo, os alunos têm a facilidade de gerar texto automaticamente usando o ChatGPT dada uma instrução. Então, em que a princípio o aluno conseguiria burlar, digamos, a parte de desenvolver uma resposta
ou que ele vai tentar acessar, não digo nem que ele vai estar colando, digamos, para o ChatGPT, mas ele pode, em vez de buscar informação numa fonte confiável, assim, num livro, num artigo científico, escrito humano, talvez ele pergunte a resposta para o ChatGPT, e o ChatGPT talvez dê a informação errada, né? Tem esses detalhes. Nem eu falei ali, nem sempre esses modelos vão dar uma resposta verdadeira. Às vezes eles vão, entre aspas, mentir. Então, é uma coisa que vocês vão ter que ter em mente seguindo adiante. Mas, por enquanto, me despeço. Obrigado pela atenção.